Flamengo erra na estratégia e Botafogo agradece. E eu me refiro à exposição da marca Flamengo e à exposição da marca Botafogo. Como assim, Diogo? Que erro foi esse? E como isso, de alguma maneira, favorece o Botafogo para agradecer? Qual é a relação de uma coisa com a outra? É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. É realmente muito importante no crescimento do canal essa sua ajuda. E claro, tão importante ou até mais importante é deixar o like para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante e distribua para o maior número de pessoas possível. E comente aqui se você concorda, se você não concorda, se gostou ou não do conteúdo, deixe aqui seus comentários, o importante é interagir. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo ele comete um erro estratégico e o Botafogo ele agradece porque, de certa maneira, ele se favorece. E eu vou explicar. Bom, recentemente eu estava vendo um programa de mesa redonda de futebol, um programa esportivo que fala sobre futebol, se eu não me engano, no Uruguai, e também assisti um no Chile, a gente colocando aí no YouTube, né? E eles estavam falando justamente sobre o futebol brasileiro. E tanto um programa quanto o outro elegeram dois clubes expoentes do futebol brasileiro. Elegeram Botafogo e Palmeiras. E daí me veio uma indignação e reflexão, tipo, como assim Botafogo? Botafogo até outro momento era um time que não era protagonista, claro, tem toda uma história gloriosa lá na década de 60, principalmente. Depois ficou tendo altos e baixos, mas principalmente nos últimos anos o Botafogo é um time que ou briga para subir ou briga para não cair. Então não tem como ser protagonista. O Palmeiras tudo bem, é um time consolidado que disputa os principais títulos todos os anos e faz sentido, mas o Botafogo estar e o Flamengo não, para mim, não fazia nenhum sentido. Até que eu comecei a olhar com uma ótica de quem estava opinando, no caso essa mesa redonda lá no Uruguai e no Chile. E eu comecei a perceber e constatar que o Campeonato Brasileiro, não sei como está sendo a venda dos direitos de transmissões para fora do Brasil, mas ele cada vez mais está passando em mais países. Existe um interesse maior no futebol brasileiro nos últimos anos e cada vez mais está passando em mais países. Isso é um fato. E quando você assiste um campeonato de futebol de um determinado país, a liga, o campeonato nacional, você toma esse campeonato como referência para você eleger quais são os times dominantes, os times hegemônicos, ponteiros daquele país. É o campeonato nacional que você leva como referência, não é Copa, nem nada. E se nós observarmos, é assim que nós agirmos também. A gente não vai levar em consideração o contexto, a história, a gente vai levar em consideração aquilo que nós estamos vendo naquele momento. Por exemplo, eu quando comecei a assistir a Premier League, em meados dos anos 90, quando começou a passar na ESPN, eu tinha referência que o Liverpool era um time médio e o Manchester United era um grande time. Naquele tempo, o Manchester United tinha bem menos títulos ingleses que o Liverpool. Mas eu não me preocupei em buscar contexto e história. Era aquela referência que eu tinha. Claro que depois disso, muito tempo passou, e o Manchester United se tornou o que se tornou. Mas o Liverpool nunca foi um time médio, né? Pelo contrário, sempre foi o time de maior torcida, o time referência na Inglaterra. Mas eu tinha uma referência baseada apenas no que eu via, no que eu assistia. E por ali eu formei minha opinião. E é exatamente isso que acontece quando alguém de um outro país assiste o Campeonato Brasileiro. Ali é a referência dele. Não vai buscar a informação que o Botafogo nos últimos anos estava brigando para subir ou para não descer. Não. O que ele vê é que o Botafogo nos 2 últimos anos é o time que disputa na ponta da tabela. E o Flamengo, vamos dizer a verdade, por escolha do Flamengo, ele tem essa narrativa que disputa tudo, mas não disputa. Ele literalmente briga para o G4 do brasileiro. Nunca briga de fato pelo título. Nós flamenguistas temos essa sensação, sabemos disso. Imagina quem está olhando
de um outro prisma, sem o comprometimento emocional e passional do negócio. Ou seja, vê ali como entretenimento. Tem a mesma percepção, que o Flamengo não é um time ponteiro, não é um time dominante, não é um time que disputa rodada a rodada o título do Brasileirão. Ou seja, não é um time referência. É essa a percepção que outras pessoas têm. E quando eu falo que isso é um erro estratégico do Flamengo, é porque isso é direcionado. Isso é direcionado pela diretoria, que prioriza o campeonato, a Copa do Brasil, em detrimento ao brasileiro, e não é de agora. Todos os anos são assim. Ah, a Copa do Brasil paga bem. Claro, porque os direitos de transmissão na Copa do Brasil são concentrados na CBF e ela distribui uma maior fatia para o campeão ao final do torneio. Mas se você pegar o bolo, o Campeonato Brasileiro paga muito mais, porque os direitos de transmissão são pagos individualmente, então a gente computa a parte, mas se a gente somar, o Campeonato Brasileiro paga muito mais. E além de pagar muito mais, tem essa questão que não é monetizada, que é a questão da exposição da sua marca. Como eu falei, se o Campeonato Brasileiro está começando a ser transmitido cada vez mais para outros países, significa dizer que existe um outro mercado a ser conquistado. E nesse outro mercado a ser conquistado, o Flamengo está vendendo a sua marca, se posicionando de uma maneira equivocada, está se posicionando de uma maneira onde ele não é o protagonista. E as pessoas tendem a consumir o protagonista. Não à toa, o Flamengo, quando vai negociar direitos de transmissão, se coloca como o protagonista por ter mais audiência e cobra mais por isso em relação aos outros. Esse discurso rubro-negro está correto, mas o Flamengo, ao priorizar a Copa do Brasil, está deixando de se posicionar naquela competição que é a mais importante em todos os sentidos e principalmente pela exposição da marca, está deixando de se posicionar como o grande time do Brasil. E uma vez que as pessoas formam uma imagem, formam um conceito e uma impressão, é muito difícil tirar. É que nem aquela primeira foto, sabe? A primeira imagem que fica na sua cabeça. E é nesse sentido. O Campeonato Brasileiro está num momento de exposição. Não importa se os direitos de transmissão internacionais estão sendo vendidos da melhor forma ou não, se está sendo mais vantajoso para os clubes ou não. O que importa é que isso está começando a expandir, que os outros países estão começando a se interessar mais pelo Campeonato Brasileiro, que mais pessoas estão assistindo o Campeonato Brasileiro. E adivinhe, essas pessoas que estão assistindo, que vão formar opinião, assim como no passado eu formei sobre o Liverpool, essas pessoas vão começar a formar uma opinião de que o Flamengo não é um time ponteiro. Nesse momento, como eu disse no início do vídeo, o time que é enxergado como ponteiro, como hegemônico, como dominante, os times, na verdade, são Botafogo e Palmeiras. E é nesse ponto que eu digo que o Botafogo se posiciona melhor de forma estratégica, porque o dono do Botafogo, por ser um cara do segmento da mídia, ele entende exatamente essa importância no posicionamento da marca de um novo mercado que está se iniciando para os clubes brasileiros, que é o mercado internacional com a venda dos direitos de transmissão internacional. E o Botafogo vem fazendo isso, ele vem se posicionando, ele vem sendo protagonista naquela que é a competição mais importante. O dono do Botafogo tem esse entendimento. O Botafogo, como marca, está se posicionando de forma estratégica. Já o Flamengo, ele vem pensando, na minha opinião, de uma maneira pequena, de uma maneira limitada e restrita, sem observar que essa exposição para fora do país, através do desempenho esportivo, de você angariar fãs, de você, vamos dizer assim, atrair fãs para o seu clube, admiradores para o seu clube, para que seu clube se torne famoso lá fora, você está deixando de investir na maior vitrine que pode lhe promover, que é o Campeonato Brasileiro. Como eu disse, uma vez que esse posicionamento é feito, uma vez que essa imagem ela é consolidada na mente das pessoas que estão conhecendo o futebol brasileiro agora, é um trabalho muito mais difícil de você mudar. Não que isso não possa ser mudado, mas é muito mais trabalho, muito mais investimento,
muito mais difícil de você mudar. O correto é você se posicionar da maneira certa agora, como o clube dominante, como o clube referência do futebol brasileiro. Isso vai te trazer mais fãs, mais audiência, mais um mercado consumidor lá fora. Assim como o Flamengo é o clube de maior potencial de consumo dentro do Brasil, é importante se posicionar também como o clube de maior potencial de consumo fora do Brasil. Tem tudo para isso. O Flamengo, por ser o clube de maior audiência, com certeza é o clube mais transmitido, mas ele tem que se posicionar da maneira correta, porque daqui a algum tempo pode ser que não seja atrativo lá fora. E certamente quando o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro se desenvolver, se consolidar como potência, você vai ter os direitos de transmissões vendidos aqui no Brasil e os direitos de transmissões vendidos lá fora. E talvez o Flamengo seja uma grande potência aqui, vendo seus direitos de transmissão, pela audiência que ele carrega, mas nem tanto lá fora. E principalmente, talvez os direitos comerciados lá para fora sejam mais financeiramente vantajosos do que os daqui de dentro. Porque, como eu disse, é um novo mercado que se abre e o Flamengo precisa se posicionar da maneira correta. Porque nesse momento, quem vem se posicionando de forma estratégica e direcionada é sim o Botafogo, que prioriza sempre o Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, que não sei se de forma direcionada ou não, mas sempre disputando o Campeonato Brasileiro como protagonista nos últimos anos. Vide que ele é pode ser tricampeão brasileiro se conquistar o título de 2024. E o Flamengo, ele cria a narrativa que disputa, mas todos nós percebemos, sabemos que não disputa. E as pessoas lá fora também não são bestas e percebem de igual forma. E o Flamengo deixa de se posicionar e de valorizar e expor da melhor maneira possível a sua marca naquele que é o campeonato mais importante e a maior vitrine do nosso futebol. Mas eu quero saber qual é a sua opinião, então deixe aqui seus comentários, você concorda, você não concorda, diga aqui por quê, no caso de não concordar, e também comente se você concordar, colocando seus pontos de vista também. O importante é interagir. Deixa aquele like e até a próxima.